Olá a todos os simpatizantes da Umbanda e aqueles que buscam conhecer um pouco mais sobre o mundo real, o mundo dos espíritos. A reflexão de hoje abordará o seguinte tema: unificação do amor, Umbanda e magnetismo. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda, em Brasília. Sou médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo e também responsável pela editora Luz e Conhecimento, onde editamos as obras de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. Em nossos estudos de Umbanda, fizemos várias perguntas a Pai Joaquim de Aruanda sobre o magnetismo absoluto, que se desdobra em magnetismo do amor eterno, magnetismo do amor incondicional, magnetismo nos seres vivos, nos minerais, nos ventos e em todos os elementos da natureza. Um pouco mais à frente falaremos sobre o magnetismo do amor eterno, que é popularmente conhecido como almas gêmeas, mas que tem um contexto bem diferente nas verdades eternas, no conhecimento que parte do mundo sublime. É um tema muito interessante, muito importante de ser compreendido. Bom, vamos às perguntas que fizemos a Pai Joaquim de Aruanda sobre o tema magnetismo, que, como vimos no vídeo anterior, é um tema de muita importância para o momento que vivemos agora, de profundas transformações nos indivíduos e nas sociedades da Terra. Porque somente agora os mestres arcanjos permitiram ampliar o conhecimento do magnetismo sublime? Pai Joaquim de Aruanda nos informa que estamos chegando ao final de um ciclo renovador para os habitantes da Terra. Em instantes como esses, apesar das dores, aflições, incertezas, especialmente o medo que vige ou que vem vigorando em várias regiões da Terra, é preciso ampliar o conhecimento daqueles poucos que aqui vão permanecer. Muitos estão já partindo para outras moradas, algumas melhores, outras piores. Ele mostra claramente que as partículas que nos estruturam e dão formatação em tudo no universo partem de uma só energia, a primordial, que nada mais é do que a própria energia sublime do Pai amado. É preciso que assimilemos esses conceitos para resgatarmos a nossa identidade cósmica. A outra pergunta que fizemos a Pai Joaquim foi a seguinte: a grande fraternidade universal ainda utiliza os canais mediúnicos para acelerar a chegada de novos conceitos acadêmicos na Terra, incluindo os fenômenos magnéticos? Pai Joaquim de Aruanda nos respondeu: a magnitude da mediunidade promovida pelos grandes mestres da fraternidade universal está cada vez mais sendo ampliada para acelerar a chegada de novos conceitos científicos, filosóficos, artísticos e de religiosidade, ao contrário do que divulgam adeptos desta e de outras confrarias aqui da Terra. Muito bem falando sobre a questão da mediunidade, que ela vai desaparecer, na verdade ela vai ampliar. Para que o intercâmbio entre o mundo espiritual ele se renove ou amplie, de modo que as pessoas comecem a compreender quem são. Não estamos falando de comunicados grosseiros de extraterrestres, como tem sido divulgado na mídia eletrônica, e sim da mediunidade intuitiva ou de incorporação, ou ainda outras, tendo como médiums pessoas que sintonizam o amor e têm como objetivo servir de intermediário a assuntos nobres e dignificantes, disponibilizando informações importantes no que há de melhor na alquimia cósmica. Na cosmologia universal, o magnetismo científico e religiosamente compreendido vai ser o agente sublime na união dos eixos centrais dos seres humanos ao eixo magnético do Pai,
de modo consciente e liberto das paixões e vícios degradantes. Ou seja, a mediunidade ela não vai estar restrita a um centro espírita ou a uma sessão de umbanda. Ela vai estar presente nos laboratórios, nas residências, nos hospitais, onde se fizer necessário para que as informações fluam entre as pessoas e os conceitos eternos comecem a ser um pouco mais analisados, refletidos, discutidos e, acima de tudo, assimilados no coração, com a simplicidade do nosso coração. É o que nos diz os mestres universais. A outra pergunta que fizemos a Pai Joaquim: de que modo os médicos espirituais que atuam na Umbanda, nas casas espíritas e nos locais da terra, a exemplo dos espíritos de Adolfo de Menezes, Samuel Hahnemann, Edward Bach, André Luiz e outros especialistas siderais, agem em auxílio aos espíritos necessitados de transformação dos sentimentos? Como que eles aplicam o magnetismo durante esses tratamentos? Pai Joaquim nos respondeu: esses espíritos de psiquismo universal atuam da mesma maneira que o médico das almas, o consolador e os mestres da grande fraternidade universal. Eles administram os medicamentos do magnetismo animal, mineral e vegetal, disponíveis nas diversas estrelas do cosmos, pois não há barreiras egoísticas presentes nos mundos superiores. Entre estes medicamentos estão as ervas, as flores, os aromas, a escrita e a leitura de textos edificantes, como poemas, poesias, as pinturas, os feixes de luzes, cores translúcidos ou cristalinos, e outros meios de tratamentos pertinentes que visam reintegrar os corpos sutis do espírito integral. Também realizam cirurgias nos delicados tecidos sutis dos corpos do espírito afetados pelas feridas, pústulas, teias energéticas ou destruídos pelos impactos das forças magnéticas deletérias originárias dos sentimentos cultivados nos corações, como a inveja, a ira, o ódio, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, entre outros sentimentos que assolam os seres na Terra. Em qualquer um dos métodos utilizados, ou incluindo a combinação de vários deles, para a cura das feridas ou reparo nos tecidos sutis, o remédio mais importante administrado por todos os irmãos cósmicos aos irmãos em necessidade são os átomos presentes no magnetismo do amor incondicional. Esse medicamento único e extraordinário, que infelizmente está esgotado nessa estrela, mas que está presente em abundância no universo, é o método mais eficaz, muito além de qualquer princípio ativo ou técnica especializada a ser utilizado no tratamento das enfermidades do espírito pela medicina da Terra. Bom, não podemos esquecer que os espíritos superiores, os espíritos sublimes, atuam em todos os pontos, em todos os locais, porque nenhum ser está à deriva, sozinho ou sem amparo de suas famílias cósmicas, conforme já dissemos nos vídeos anteriores. E prosseguindo então nas nossas perguntas a Pai Joaquim de Aruanda, temos a seguinte: por que a hierarquia sublime considerou importante que um humilde preto velho trouxesse informações novas sobre o magnetismo e a manipulação deste pelas mentes sublimes para aumentar o acervo de conhecimento sobre esta energia na Terra? Pai Joaquim nos orienta que a ignorância e a falta de conhecimento mascarados e mantidos pela hipnose e fragmentação mental mantêm os seres submissos e acomodados sob a forma de opressão e embrutecimento, em que alguns seres são hipnotizados e outros hipnotizam, impedindo que esses entendam os processos cósmicos que os envolvem. Nesse contexto perverso de distorção dos fatos,
simples e naturais está o significado da Umbanda Universal e de suas falanges trabalhadoras do magnetismo sublime. As mentes estagnadas e cristalizadas no orgulho, arrogância, egoísmo e vaidade, como vimos, têm enorme dificuldade em entender de que forma as mentes sublimes, trabalhadoras da unificação do amor, atuam. Como num círculo vicioso, presa nas energias densas da morada e nas ilusões da matéria física, a maioria dos indivíduos busca reforçar os preconceitos e as diferenças entre as comunidades, mantendo a conexão com os magos negros perversos e seus exércitos hipnotizados. É comum observarmos o menosprezo pela fala e figura humilde dos pretos velhos, como se estes ainda fossem escravos saídos das senzalas e devessem ser considerados seres inferiores, levando muitos a terem vergonha de pisar em um terreiro de Umbanda, ou chegam até mascarado, escondido, como a gente observa. Por outro lado, observamos a hipnose de alguns e a esperteza de outros, mantendo os terreiros umbandistas verdadeiros shows carnavalescos, sons irritantes de atabaques e o sacrifício de animais em nome das divindades ou dos orixás. Em vista disso, é importante caírem as máscaras da falsa moral e da insensatez provocadas pelo orgulho, que já reteve propositalmente bilhões de seres e muitos milhões de anos, as mentes estagnadas no mais profundo magnetismo inferior. As luzes cores do amor só atingirão com eficácia aqueles que derem início à retirada das máscaras de pseudo-intelectuais, ou os que vivem ou atuam de acordo com a ignorância. Os que insistirem em mantê-las serão convidados a se retirarem da Terra. Muitos desses seres serão acompanhados em outras estrelas, ainda mais tristes pelos humildes pretos velhos, que por terem alcançado a sublimidade do amor universal, sabem que estão lidando com crianças imaturas, de corações petrificados pela ausência do amor. Bom, essa é a visão geral das mentes sublimes e dos mestres do universo que atuam na Umbanda sob diversas denominações, não importando a forma como se apresentam. O objetivo é o auxílio, é retirar a máscara da ignorância, especialmente dos pseudo-intelectuais, e disponibilizar o conhecimento universal a todos. Isso é o que importa, isso é o que interessa, isso é o que a Umbanda está fazendo. Bom, fizemos então outra pergunta a Pai Joaquim. Por que temos que ter cuidado com o uso materialista do magnetismo, já que algumas pessoas apregoam que a energia universal não tem dono, é livre e está por toda parte? Isso é um conceito muito comum, nós vemos nas redes sociais, a forma como o magnetismo ou a lei da atração é utilizada. Pai Joaquim nos alertou. É inegável que a energia magnética está por toda parte, pois ela é a energia que dá atração aos átomos e moléculas e integra a energia primordial que parte diretamente do eixo magnético do Pai. Sabemos que o materialismo é uma grave enfermidade presente na alma das pessoas. No entanto, devemos ter cuidado, porque a energia magnética provoca atração entre átomos e moléculas. Se a energia que partir de mim, ou seja, do meu coração, conter partículas de frequências mais altas, ou seja, se eu doar o magnetismo com meu coração amoroso, os efeitos do magnetismo serão excelentes e me darão bem-estar, como dispersarei essas partículas a outras pessoas que estão ao meu redor. Caso contrário, poderei sentir os efeitos piores se a pessoa que estiver manipulando o magnetismo o fizer sem qualquer pretensão para o bem, ou simplesmente por fazer, ou ainda apenas em função do dinheiro. Várias pessoas na Terra vibram em sintonias com magos negros e muitos são seus agentes encarnados.
Desse modo, é preciso cuidado com as contaminações por energias de baixo padrão vibratório e a transferência para o campo magnético vibracional de quem recebe o tratamento terapêutico. É preciso muito cuidado e buscar por pessoas idôneas que trabalham com e por amor e respeito ao ser humano. Isso deve ser especialmente observado nas casas de Umbanda, onde as interações com os mentores e os consulentes são muito próximas. É preciso se preocupar mais em utilizar o magnetismo do coração durante os tratamentos do que rituais e dogmas que mantêm os corações distantes e despreocupados das consequências que podem advir do desamor. E isso também devemos considerar, essa questão do uso do magnetismo, da disponibilização do magnetismo em todas as instâncias, em qualquer situação, seja numa sessão espírita, numa sessão de uma casa de Umbanda, seja num tratamento médico, seja no hospital, seja num tratamento terapêutico complementar, né, que nos traz alívio, que nos auxilia de alguma forma. Temos que prestar atenção no modo como a energia magnética é utilizada, como é a sintonia, aonde está a frequência vibratória da pessoa que está utilizando e me auxiliando. Então precisamos voltar a observar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não fazemos muito isso, nós simplesmente aceitamos. Por considerarmos normal o que acontece na Terra, o que acontece na sociedade da Terra, e não prestamos muita atenção, mas temos que voltar a nos posicionar ou relembrar que somos cidadãos do universo, espíritos com passagem temporária pela Terra. Bom, essas foram as reflexões de hoje. Se você gostou das reflexões de Pai Joaquim de Aruanda, inscreva-se em nosso canal, dê o seu gostei, o seu like, compartilhe, faça comentários e assista também os nossos estudos de Umbanda no canal da Tenda de Aruanda. Saudações a todos que estiveram conosco e até a próxima oportunidade.